Olá, queridos alunos do quarto ano Exímios, tudo bem com vocês? Sou a professora Carla Soatman e sou professora de língua portuguesa. Vamos juntos nessa aula? Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre variedades linguísticas. Na verdade, a gente vai revisar um conteúdo que já foi muito vivenciado em sala de aula. Tenho certeza que vocês se lembram de tudo. Então vamos lá. O que seria variedade linguística? Para a gente chegar ao conceito, eu quero perguntar a vocês: a língua varia? A língua pode variar de um falante para o outro? Será que alguém que está lá em outro país fala do mesmo jeito que nós, brasileiros? Acho que não. Acho que a língua pode variar e é por isso que a língua portuguesa criou essa expressão, variedades linguísticas, que são as diferentes formas de falar uma mesma língua. Porque a língua varia de região para região, como vocês estão vendo aí, de país para país, de um falante para o outro, de zona urbana para a zona rural. Acho que vocês conhecem Chico Bento, né? Chico Bento tem um jeito de falar muito peculiar da zona rural, diferente de quem mora na cidade, por exemplo. O primo dele, nessa tirinha aí que eu recortei para vocês, o primo dele vem da cidade e diz assim: minha mãe me deixou bem cedinho aqui para passar o dia com vocês. Aí Chico Bento: poxa, fez você madrugar, coitado. Percebam que o jeito de falar de Chico Bento e o jeito de falar do primo que mora numa cidade grande é bem diferente. Olha o você que Chico Bento fala. Chico Bento fala você no lugar de você. Já o primo fala você. Isso são diferentes formas de falar que não é errado. Se a gente disser que alguma forma de falar é errada, a gente está caindo no preconceito linguístico, o que a gente não pode fazer. Lembram que a gente falou isso em sala de aula? Não há forma errada de falar, não há jeito errado de falar. O que há é a adequação da fala. E várias formas de falar que aí faz a nossa língua ser rica, nossa língua ser viva. Então, nada de preconceito, nada de dizer que aquela pessoa falou errado, nada de dizer que aquela pessoa fala mais certo do que a outra, tudo bem? Então, como a gente estava falando, e conforme a idade de quem fala também muda, com certeza. Acho que vocês vão perceber. Quando vocês falarem com a avó de vocês, por exemplo, vocês vão perceber que há palavras que ela fala que a gente não fala mais. Mas nossa, isso é errado. Não, isso não é errado. Isso é comum porque a nossa língua é histórica, então a nossa língua muda de acordo com o tempo. Tenho certeza que vocês não sabem como era você antigamente. Vocês sabem que você era voz de MC? Isso mesmo. É até engraçado, não é verdade? Mas é isso, a língua é isso. A língua antes voz de MC, depois virou você. Quando algumas palavras caem em desuso, não é porque ficou errado. Não, é porque com o tempo a língua vai mudando de acordo com os indivíduos que falam essa língua. Tá bom? Então, a época que vivemos também é muito importante para essa variedade linguística. E a mensagem que a gente tem que levar para as outras pessoas é que nada de preconceito. Todas as variedades linguísticas são corretas e todas as variedades linguísticas têm o seu valor. Tudo bem? Fora essas variedades, a gente viu em sala de aula, e eu acho que você sabe disso, que a gente tem dois níveis de linguagem. A gente tem linguagem formal e informal. Isso é muito importante a gente compreender, porque dependendo da situação comunicativa, dependendo de com quem a gente está falando e onde a gente está falando, a gente precisa usar um nível, que é o nível formal. E em outro momento, a gente usa a linguagem informal, que é o nível informal, coloquial, como queira, certo? Preste atenção. Na linguagem informal, o que seria? O que é que vocês acham? Linguagem formal é aquela que a gente usa de forma mais completa, mais complexa. É aquela que a gente usa a norma padrão como base. Aquelas que a gente se preocupa mais com as normas gramaticais, certo? Que a gente usa, por exemplo, em situações formais. Numa entrevista de emprego, a gente vai chegar falando: e aí, colega, tudo bem? Não, não pode.
porque é uma linguagem formal, é uma situação comunicativa que exige formalidade da gente. Isso você sabe, porque a gente trabalhou muito em sala de aula isso, não foi mesmo? E também a linguagem formal, como eu falei, usa a norma padrão e tem muita preocupação de não usar gírias. Mas vocês, com os colegas de vocês se preocupam mesmo em estar falando de acordo com a norma padrão? Acho que não, né? E isso também é natural, porque a gente com um amigo da gente, a gente fala um nível informal, a gente conversa com ele com a linguagem informal. Quando a gente está numa variedade espontânea, quando a gente tem uma relação informal com aquela pessoa, se eu tenho intimidade com aquela pessoa, eu vou falar, oi, tá bem? Você tá bem? Você tá bem? Esse tá no lugar de estar é muito natural na fala, numa situação comunicativa que é informal. Então, a linguagem informal, como está aqui, ó, sem preocupações com as regras de gramática normativa. A gente não se preocupa muito com as regras da gramática numa situação informal. Tá? E também essa linguagem tem uma presença grande de coloquialismo, que são expressões próprias da fala, como pega leve, se toca. Então, tia Carla, vou fazer a tarefa hoje. Eu disse, tá, beleza, faz hoje. Esse tá, beleza, é um coloquialismo normal nessa linguagem informal, tá? Então, pode usar as gírias, dependendo do com quem a gente está falando, sim. Uso de formas reduzidas, muito. A gente fala pra no lugar de para, se no lugar de você, peraí, né? São linguagens, formas reduzidas ou contraídas, como você queira falar, que é normal, que são normais de aparecer essas expressões numa conversa informal. O uso do agente no lugar de nós. O uso frequente de palavras para articular ideias, tipo assim. Aí eu peço assim, me conta a história. Não, tia, eu tava ali, aí aconteceu isso, então a gente foi falar com a professora sobre isso e etc. Então, esse uso frequente de palavras para articular ideias também é comum na linguagem informal. Então, para finalizar esse conceito, preste atenção. Linguagem informal é usada em situações formais, em documentos oficiais, situações que exijam da gente uma forma mais complexa na linguagem, é uma forma mais preocupada em seguir as normas gramaticais, a norma padrão. E a linguagem informal é aquela que a gente usa no dia a dia, é aquela que a gente usa de forma espontânea, em situações informais, com alguém, com a mãe da gente, que a gente tem a intimidade daquele do dia a dia, com os amigos. É aquela linguagem que não se preocupa tanto com as regras da gramática normativa. É aquela linguagem que permite que a gente use a gíria, tudo bem? Então, você já entendeu que é a linguagem formal e informal. Vamos ver um exemplo de como isso é importante, porque a partir disso, a gente adequa a nossa linguagem à situação comunicativa, que é aquela situação que a gente tá vivendo naquele momento. Vê esse exemplo. A gente tem um gerente que está atendendo, certo? Por telefone, um cliente, tá? O gerente fala assim, boa tarde, em que eu posso ajudá-lo? Aí o cliente responde, estou interessado em financiamento para a compra de veículo. Aí o gerente, nós dispomos de várias modalidades de crédito. O senhor é nosso cliente? O cliente responde, sou Júlio César Fontoura, também sou funcionário do banco. Aí, de repente, a gerente fala, Julinho, é você, cara. Aqui é a Helena. Você tá em Brasília? Pensei que você ainda estivesse na agência de Uberlândia. Passa aqui para a gente conversar com calma. Vocês perceberam que, a partir do momento que a gerente, percebeu que aquela pessoa que estava falando com ela é um amigo, ela mudou o jeito de falar. Por quê? Porque ela estava falando de um jeito muito formal, já que a situação exigia, ela é uma gerente, ele estava falando com um cliente que ela não conhecia até o momento, e ela estava falando de uma venda, então a situação exigia que ela tivesse uma postura formal na linguagem. Mas quando ela percebeu que era o Julinho, aí
não precisava, não tem para que a gente manter uma linguagem formal. A gente pode usar uma linguagem informal. Então, perceba, enquanto ela não sabia, olha como ela usou o para. Ela usou para mesmo. Depois que ela percebeu que era Julinho, olha como ela usou para. Usou pra no lugar de para. Porque lembra que na linguagem informal a redução das palavras são muito comuns, tá? E o você, ela usava você, aí depois ela usou se. E o está, ela usava está, ela depois usou tá. Então, é muito mais fácil conversar com um jeito informal quando a gente tem intimidade. Lembrando que não existe preconceito. Não é que a gente fala errado, é que a gente fala de acordo com a situação comunicativa que a gente está vivendo naquele momento. Se a situação comunicativa exige que a gente fale no nível formal, a gente fala. Mas também, se a situação comunicativa for com um amigo, como aconteceu com a gerente, que ela descobriu que era Julinho, nossa, Julinho, cara, é você. Ela até usou uma expressão, uma gíria, cara, é você, que é permitido na linguagem informal. Então, é isso, meus queridos alunos, a gente aprendeu, né, revisou o que é variedade linguística e reforçou o que é o nível formal e o nível informal da linguagem. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, até a próxima aula. Lembrando que exímios é isso, de mãos dadas com as competências de que o mundo precisa. Um beijo!